dia, começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro. E antes aí de vocês descobrirem por que nós temos uma pessoa diferente aqui no estúdio hoje, no reunião de pauta, antes disso, rapidinho, os recadinhos aqui da Cel TV, que são muito importantes para a gente manter a nossa TV, que é independente e revolucionária. Verifica aí se você já curtiu esse link 24 horas, deixa aí a sua curtida nesse vídeo. Aproveita também para compartilhar o link nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, nas suas redes sociais, posta aí nas páginas do Facebook. Isso ajuda a divulgar na nossa TV e ajudar aqui o crescimento e o alcance da nossa programação. Você também, além de ajudar na divulgação, pode contribuir financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com o Super Chat, com o Super Sticker e também, tornando-se um membro, você garante aí uma renda mensal para que nós continuemos aqui com o avanço, com o desenvolvimento da nossa imprensa, que é independente, operária e revolucionária. Bem, dados recadinhos, eu sou a Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta. E agora nós teremos também como apresentadora a companheira Nina Tenório. Seja bem-vinda, Nina. Muito bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí a Cel TV. E agora eu vou apresentar o Reunião de Pauta todos os dias também com a companheira Isadora e a companheira Marília e os nossos convidados. Exato. Antes, quando a bancada só tinha homens, o pessoal reclamava, falava assim: cadê as mulheres e tal? Cadê a representatividade? Vejam só, né? Nós expulsamos todos os homens e agora nós dominamos a reunião de pauta, que é apresentado por mim, pela companheira Marília, que hoje ela não teve um compromisso, aí, um imprevisto, não pôde estar aqui conosco. Mas ela é a nossa apresentadora também aqui do Reunião de Pauta e teremos agora a companheira Nina Tenório. Ela é do Coletivo das Mulheres, já apresenta aí o TV Mulheres aos domingos, a partir das 19 horas, e agora estará conosco para contribuir com Reunião de Pauta, todos os dias aqui no debate, mostrando que as mulheres são arretadas, né, Nina? Oxi, então. Vocês vão escutar muita coisa aqui vindo da minha boca. Não vou parar de falar, então me desculpem. Bom dia. É isso aí. Bem, e aí nós temos os convidados, que aí a gente deixa aí os homens fazer uma participação do debate, para mostrar que também homem sabe sobre política, até consegue comentar alguma coisa. E aí nós temos convidados e de sexta-feira temos nosso convidado, o Arthur Sesconeto, direto lá de Santa Catarina. Bom dia, Arthur. Bom dia, primeiramente, desculpa por ser homem. Segundo, obrigado aqui pela participação na reunião de pauta. Sejam bem-vindos a mais um programa. E, bom, vamos para a nossa programação de hoje. É isso aí. Bem, nós estamos aqui todos felizes, como se, enfim, deixando um pouquinho ser feliz, mas agora iniciando o debate, como de costume, sobre a pandemia. E, infelizmente, aí nós não temos boas notícias relacionadas a isso. Inclusive, hoje, nós temos aí um novo recorde de mortes diárias causado pela pandemia. E, iniciando, então, um debate aqui em torno da atualização do coronavírus, eu volto para o companheiro Arthur, que ele vai nos atualizar os dados das últimas 24 horas em relação à pandemia. Bom, correto. Bem, o Brasil bateu recorde de mortes aí de coronavírus nas últimas 24 horas, como a Isadora colocou. Foram de mais de 1.582 mortes apenas no dia de ontem, né, para hoje, segundo aí os dados computados pelos consórcios de imprensa. O Brasil, com isso, aí totalizou mais de 10 milhões de casos confirmados e 251 mil óbitos por coronavírus desde o início da pandemia. A gente tem aí, com essas atualizações, né, um crescimento, né, da média móvel de morte nos últimos 7 dias, que foi de um total de mais de 1.150, que é o segundo recorde seguido registrado nessa média da variável móvel, né? A variação foi mais de 8% em relação às semanas anteriores, e isso aí colocando uma clara tendência aí no desenvolvimento da pandemia, com cada vez mais velocidade, e no aumento da taxa de mortos. Em cima disso, a gente tem aí uma série de estados que estão subindo, né? São 12 estados onde o número de mortos estão subindo a todo vapor. São todos os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estados como Rio de Janeiro, Acre, Paraíba, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte,
também, além do Pará, também estão nessa lista de estados que estão em total crescimento. Na federação, apenas 4 estados apresentaram aí uma leve queda na taxa de contaminação. Mesmo assim que a gente já sabe, né, que todos esses dados aí são em grande medida dados fraudados. A pandemia, como a gente viu já com muitas denúncias, inclusive da imprensa independente, está num grau muito mais desenvolvido do que já é divulgado. A gente tem um colapso aí do sistema de saúde no Sul, que a gente vai dar uma notícia um pouco mais para frente a respeito, inclusive, da postura tomada pelo governo de Santa Catarina, mas que já estão levando ao colapso dos 3 estados do Sul em relação aos leitos de UTI. Né? Com esse desenvolvimento, o Brasil hoje está oficialmente aí no pior estágio da pandemia desde o seu início, lá no final de fevereiro de 2020. Exato. E, bem, nós vemos aí com o número do aumento de casos, de fato, uma situação alarmante em relação aos leitos de UTI. E nós podemos notar como a situação é grave, já que o editorial do Estadão está dedicado aí hoje à denúncia, né? Então, a denúncia não, alertando que a questão do colapso iminente do sistema de saúde. A gente destaca que é sempre importante acompanhar o editorial do Estadão, porque é um editorial aí relacionado diretamente à burguesia. Então, é através desse editorial que a gente pode entender, até saber qual que é a política da burguesia diante de uma situação. E se eles estão falando aí desse colapso, então a gente vê que de fato a coisa é séria, eles inclusive colocam aí para deixar um alerta, né, sobre a situação para os políticos da burguesia, para a burguesia em geral. E contribuindo aí com esse editorial, nós temos na imprensa burguesa aí inúmeras notícias que dizem aí sobre a questão que alertam sobre a questão do número de leitos ocupados. Por exemplo, Porto Velho, eu vou aqui apresentar os dados de lotação das capitais no Brasil. Porto Velho está com lotação de 100% dos leitos de UTI. Rio Branco, com 88% de lotação. Manaus, 94,6%. Boa Vista, com 82,2%. Palmas, com 80%. São Luís, com 88,1%. Teresina, 93%. Fortaleza, 94,4%. Em Natal, 89%. Recife, 80% dos leitos de UTI ocupado. Salvador, com 82,5%. Rio de Janeiro, com 85%. Curitiba, 90%. Florianópolis, 96,2%. Porto Alegre, 84%. Campo Grande, 85%, e Goiânia, 94%. Nós vemos, então, aí que boa parte, 17 capitais do país, boa parte aí das capitais do país estão com um número altíssimo de leitos ocupados, que esse é o resultado, demonstra que, de fato, a pandemia, podemos considerar, com certeza, nós estamos no pior momento. Nós apresentamos que o período mais curto de número de mortes foi de 200 mil para 250 mil mortes, que nós completamos nessa semana, né, a partir dos números oficiais, 250 mil mortes. E é engraçado que a gente vê que a política, diante dessa gravidade da pandemia, é para agravar ainda mais. Vemos aí a questão das voltas às aulas, que se não fosse a luta dos professores, as greves, se não fosse a resistência aí da categoria, já estaríamos aí com milhões de estudantes se aglomerando em salas de aula fechada, junto com os professores, junto com os funcionários da educação, e a gente teria uma situação ainda pior. Mas os governos estão pressionando, estão aí tentando de todas as maneiras estabelecerem as voltas às aulas. E a gente já está vendo o desastre dessa política. Já temos aí vítimas fatais que se contaminaram nas escolas. Inclusive, nós temos aí um alerta de que há uma nova mutação do vírus que é mais grave para as crianças.
Então, veja só, porque muitos deles alegam, né, que as crianças, os jovens, eles não desenvolvem os sintomas mais graves. Então, isso daí usam até como justificativa para voltar às aulas. Não é à toa que a educação infantil ela voltou antes do resto das aulas. Mas agora a gente vê, né, como a gente sempre alerta aqui, como a coisa ficou tão solta, que dá a oportunidade aí para desenvolver novas mutações e mutações mais graves, que se transmitem mais facilmente, que são mais graves. E agora a gente tem aí a situação com as crianças, que é evidente que isso aconteceria, né? Porque como que você controla crianças de usar máscara a todo momento, a higienização com as mãos, o distanciamento com as crianças, isso é impossível nessa faixa etária. E aí, com isso, a gente vê essa questão aí do agravamento para a doença para as crianças também. Bem, Nina. Você vê aí que, de fato, é muito impossível você controlar as crianças. A gente vê passando na rua aí, vendo as escolas que já estão abertas, né, com as crianças e tal. Você vê que está todo mundo sem máscara, todo mundo correndo por aí, bota a mão no chão, bota a mão na boca. Não tem esse controle, é impossível você ter esse controle com a criança. Eu, quando era criança, eu acho que eu comia terra. Então, para controlar o coronavírus nessa idade, a pessoa de ter esse cuidado, de passar álcool em gel e tal, não tem condição. Fora que passaria para as professoras, passa aí para os pais, para a família. Então, é um negócio, de fato um genocídio isso de querer voltar às aulas, né? Mas não vamos nos desesperar, porque o governador João Dória, como ele é muito preocupado com a população, ele fez uma restrição aí de circulação das pessoas entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã. Então, assim, acabou o coronavírus. Para que a gente vai se preocupar se a gente não pode, se o lockdown das 11 às 5 da noite já está feito, né? É cada medida, assim, super absurda. Tipo, primeiro, vamos restringir os bares até às 8, porque as pessoas estão aglomerando nos bares. Enquanto isso, os ônibus estão aí lotados, os metrôs estão lotados. O metrô, desde o começo da pandemia até agora, e até sempre, pelo visto, não teve nenhum aqueles negocinhos de álcool em gel ali para disfarçar. Porque eles começam a passar umas mensagens que parece que está rindo da cara da população, né? Porque você está lá sentado no metrô e começa... cuidado com aglomerações ao sair do metrô, sendo que você está escutando isso quando tem uma pessoa com o braço na sua cara. Então, não tem a menor condição. É um negócio... chega a ser ridículo, né? Eles fazerem... E aí agora dá esse resultado que está dando agora. As UTIs tudo lotadas, não tem leito, não teve nenhuma prevenção. A vacina, que seria a salvação da humanidade, a coisa mais preciosa que o mundo já viu, tá desse jeito também que a gente está vendo, né? Não tem vacina, em vários lugares as vacinas estão fingindo que estão injetando as vacinas, né? Bota ali, tem altos vídeos de vacinações falsas, que você coloca a agulha, mas não injeta o líquido da vacina. Então, tem várias faces aí nesse combate ao coronavírus, que a gente sabe que não está acontecendo combate nenhum. E que a burguesia, de fato, está jogando a população aí para morrer. Então, cavando cova aí e nada de nenhuma precaução, nenhum tratamento, nada. E essa questão do lockdown, né? Você vê que o negócio, além de ser ineficiente, porque o lockdown em si, ele não resolve a situação da pandemia, porque não adianta você falar, pessoal, fique em casa, se não tem como o pessoal ficar em casa, você está sendo obrigado a trabalhar. Não tem como você também só falar fique em casa, mas não tem hospital de campanha, não tem construção de UTI. Nós vemos essa situação da superlotação dos leitos, mas os hospitais de campanha, nas maiorias dos estados, os que tiveram foram fechados lá por outubro, novembro, já a gente nem sabia mais de hospital de campanha. E, então, além de não ter nenhuma dessa política, a gente vê que a questão do lockdown é apenas para reprimir a população. Nós temos aí, gostaria de deixar como denúncia aqui, a situação de um companheiro nosso de Araraquara. Lá em Araraquara, eles estão em um lockdown super restrito por conta da nova variante do coronavírus. E aí, eles fecharam toda a cidade, impuseram aí uma situação de
de delimitar totalmente a circulação das pessoas, tanto que esse nosso companheiro, ele estava de carro a caminho da casa da namorada, que era próximo da casa dele, e ele foi multado aí o valor de R$ 250 por conta dessa circulação que ele fez. E aí você vê, a população está sendo totalmente reprimida, recebe multa aí por estar no seu carro se locomovendo até próximo, né, mesmo que não fosse próximo, e recebe uma multa. Agora, esses governantes, o João Dória, todos esses golpistas, Bolsonaro, que são responsáveis por essas 250 mil mortes, eles não têm aí nenhuma sanção, não está acontecendo nada contra eles. E essas mortes são responsabilidade total desses governos, porque não tem essa vacina, que a gente tem acompanhado aqui também. 0,7% da população foi vacinada com a segunda dose, que garante aí 50% de chance a menos de você contrair o vírus. Então, não significa aí que você está 100% imunizado, 100% seguro. Eles que são responsáveis por as pessoas procurarem leito de UTI, não ter oxigênio, não ter remédio, não ter tratamento, não ter álcool gel nos lugares. De fato, você vai ao banco, você vai a qualquer lugar, a não ser as lojas, porque fica aí, tem uma política de repressão também contra os comerciantes e tal. Aí eles são obrigados a seguir algumas medidas, senão eles tomam multas. Aí você até consegue um álcool gel e tal. Mas nos órgãos públicos não tem nada disso. Nada disso. Aliás, nem no banco, nos bancos de rede privada, tem álcool gel. E olha lá que é um lugar que todo mundo bota a mão lá na máquina, todo mundo pega um dinheiro e tal. Você sai e entra do banco, não tem nada disso. E às vezes eles botam ainda até aquele negocinho como se tivesse álcool em gel, mas tá ali, ó, desde o começo da pandemia que eu vou no banco e não tá vazio, tem nada. Né? Então, você vê assim, tudo uma situação que não tem combate nenhum à pandemia. E vejam só, nós, mundialmente, somos o país que está avançando em relação à pandemia, os números da pandemia. Até os Estados Unidos, que enfrentou aí uma situação muito grave, ainda é grave, mas eles fizeram aí uma distribuição da vacinação e tal, para controlar, de fato, um colapso, porque é o que estava caminhando. Eles deram um jeito para amenizar a situação. Então, lá os números de contaminados, os números de mortes estão diminuindo. Quando que aqui no Brasil, nós somos o único país que os números da pandemia estão, assim, avançando muito. E por conta da política dos golpistas, né? A gente viveu aí, tanto que, inclusive, daqui a pouco a gente entra na questão central do programa, mas já para deixar claro, isso é responsabilidade total dos golpistas, da situação do golpe de Estado que nós vivemos aqui no Brasil, que está declarado todos os tipos de ataque contra a população. Bem, Arthur, passo para você. Tem a questão do lockdown em Santa Catarina também, né? Bom, em meio a todas as medidas que vocês comentaram, de repressão, etc., o governo de Santa Catarina, e primeiro, vale lembrar o histórico. O governo de Santa Catarina, inicialmente, foi um dos governos que liderou aí a repressão contra a população em meio à pandemia. Né? Restrições, lockdown, etc., viraram praxe no início aí, daquela política do fica em casa em Santa Catarina. Até que o governador aí sofreu um impeachment à la Witzel, e ele teve que fazer um acordão ali e resolveu mudar a política dele de uma forma total. Né? Ele começou a reabrir a economia por completo, para criar uma estabilidade ali dentro dos outros setores da burguesia, que estavam pressionando o governo dele. Abriu por completo todas as lojas, todas as festas, etc. Que nem a grande temporada em Santa Catarina levam muitas pessoas, né? A pandemia explodiu no estado de uma forma assim nunca vista antes. E agora o governo está, assim como outros governos ditos científicos, né? Está adotando medidas repressivas de novo contra a população, e ainda mais como uma forma extremamente demagógica. Né? Porque vale lembrar que o governador de Santa Catarina está querendo colocar um lockdown no final de semana, né? Onde a maior parte da população trabalha justamente de segunda a sexta. Ainda mais em cidades como Florianópolis, etc., onde uma parcela gigantesca de funcionários públicos. Ou seja, em meio a toda essa situação, né, o governo liberou, inclusive, volta às aulas com 100% de ocupação, que já está tendo no estado. Diversas escolas já reabriram. A pandemia aí está se desenvolvendo muito rapidamente. Cidades como Chapecó entraram em colapso já. E Florianópolis, tudo indica que também vai entrar em colapso no sistema de saúde. Em meio a isso tudo, eles adotaram uma política de repressão e demagogia. Né? Reprimir a população no final de semana.
De acordo com eles, né, a repressão vai acontecer principalmente nas áreas públicas, nas praias, etc. Ou seja, o povo vai continuar sendo obrigado a trabalhar e ir para a escola. Mas, no final de semana, vai ser reprimido caso deseje sair de casa. A repressão começa no final de sexta-feira e termina aí no início, nas 6 horas da segunda-feira, mostrando que eles não têm interesse nenhum em parar aí a questão do trabalho, por exemplo, da classe trabalhadora, que é obrigada a trabalhar diariamente. Exato. Bem, a gente vê toda essa situação muito grave, os números aí estourando da pandemia. E, nesse sentido, entrando já no tema central do programa, a gente precisa ter, cada vez fica escancarado aí a necessidade de uma luta de fato contra toda essa política dos golpistas. Como a gente colocou aqui, de fato, esse desastre aí, ele é agravado pela situação do capitalismo em decadência, a crise capitalista. Não é à toa que os Estados Unidos apresentou, ainda o país com a situação mais grave da pandemia. Mas a gente tem que destacar que aqui no Brasil também nós estamos aí no topo do ranking mundial dos números de mortes e contaminados por coronavírus, e esse lugar que nós recebemos aí nesse ranking está diretamente ligado à política dos golpistas contra a população. Desde o início nós vimos aí o dinheiro destinado aos grandes capitalistas, trilhões de reais, em vez de a gente ver se impor aí uma política em combate à pandemia. E tem que ficar claro aqui que gostaria de alertar que, aliás, como até o companheiro Rui Costa Pimenta colocou já no início da situação da pandemia, que se depender da política dos golpistas, nós vamos atingir aí 1 milhão, 2 milhões de mortes por coronavírus. E a gente vê que, diante dos números, né, como eu coloquei, a gente atingiu aí no menor período desde o início da pandemia 50 mil mortes, de 200 mil para 250 mil. Se depender dessa situação, a gente facilmente aí vai chegar nos 500 mil, no 1 milhão, a partir assim dos números oficiais, porque a gente tem que lembrar que todos esses números que o consórcio de imprensa apresenta, ele é subnotificado. Então, nesse sentido, a política da esquerda, da população, tem que ser uma política de combate ao desenvolvimento do golpe, ao desenvolvimento dessa política de ataque contra a população. E, nesse sentido, está diretamente ligado aí à situação do companheiro Lula. Por isso que nós, o Partido da Causa Operária, estamos aí fortalecendo ainda mais a campanha em torno da candidatura do Lula, que é uma situação aí chave para derrotar o golpe, para derrotar os golpistas. Nesse sentido, por isso, hoje mesmo agora está acontecendo aí o debate dos comitês de luta, que são os comitês aí que estão agrupando pessoas que são de outros movimentos sociais, de outros partidos, em relação àqueles pessoas aí que querem lutar pela candidatura do Lula. Então, nós temos aí já o debate acontecendo, um esquenta aí para as manifestações de amanhã, dia 27/2, em luta aí pela anulação dos processos fraudulentos contra o Lula e pelo direito dele se candidatar em 2022. Nós temos também a caravana do Nordeste, que está a caminho do ato no STF, será lá em frente ao STF a partir das 8 horas. Aqui em São Paulo nós teremos o ato no MASP, e lá no Rio de Janeiro nós teremos o ato, se eu não me engano, no Posto 2, em Copacabana, onde o Comitê Fora Bolsonaro tem realizado atos aí todos os domingos. Então, esses atos eles são importantíssimos porque eles, de fato, são um enfrentamento aí contra a burguesia, contra essa política de ataque aos direitos da população, que nesse momento a gente tem aí como o Lula como liderança dessa classe trabalhadora, e ele é fundamental, de fato, para levantar uma mobilização necessária para a gente impor aí uma derrota ao golpe de Estado, que, diante aí também das declarações dos militares, a gente pode até colocar como um golpe militar em desenvolvimento. Bem, Nina, fale também mais sobre os comitês de luta, né? Ah, sim. Primeiro eu queria falar do pessoal que está se organizando já para vir para
os atos, né? Porque esses atos, que foram chamados inclusive pelo próprio Lula, né? Ele chamou os atos, então vamos lá, vamos lutar pelos direitos políticos do Lula, né? Que, como a Isa colocou aí, é a nossa principal liderança agora. Agora não, já há bastante tempo no Brasil, né? E o pessoal que está vindo já está se organizando. A caravana do Nordeste já saiu. Os atos vão se concentrar aí em Brasília e em São Paulo. Então, vai vir gente de outros estados também. Então, fica aí a convocação também, o chamado para que quem estiver em Brasília, em São Paulo, ou por perto, onde a caravana for passar, entrar em contato e participar dos atos também com a gente, né? Esses atos, apesar de que a gente está chamando bastante, a gente do PCO, o pessoal dos comitês de luta também estão aderindo, estão vindo, estão contribuindo com o ato em defesa dos direitos políticos do Lula, né, e pela candidatura do Lula. Então, tem gente dos comitês de vários lugares. Os comitês, eles são aí abertos, né, para todo mundo, de outras organizações. Tem PCO, tem o PT, tem gente de outros partidos, gente que não está organizada em nenhum partido ainda, mas que participam dos comitês justamente para levar para as ruas a política de enfrentamento ao golpe, né? Uma política, todo mundo aí que estiver disposto e que considera que deve se lutar contra o golpe, contra o avanço do golpe, contra o avanço do Bolsonaro, dos golpistas, enfim, se junta nos comitês de luta contra o golpe e vamos para a rua. A gente faz atividade nas ruas, panfletagem, faz colagem de cartaz, organiza essas caravanas como essas para atos nacionais, faz diversas atividades aí em torno dessa campanha, né? Dessa campanha de luta aí contra o golpe e dessa campanha pelos direitos políticos do Lula e pelo Fora Bolsonaro. Então, o pessoal se juntou, logicamente, a esse ato e está vindo já tem gente vindo, tem gente que vem amanhã. Então, juntem-se aí com o pessoal, entrem em contato com a gente para participar dos atos também. Bom, Arthur, você quer comentar um pouquinho sobre o ato também? Bom, faço o convite, né? Aqui no Sul também a gente vai estar indo para o ato de São Paulo, mais perto aqui da gente. Vai estar se juntando os companheiros nesse ato nacional. Gostaria de reforçar a importância, né? Esse é um ato que vai ser o primeiro ato aí da campanha em defesa dos direitos democráticos do Lula, né? Nesse ano de 2021. A gente está retomando a nossa política muito semelhante à política que a gente levava aí na defesa pela liberdade do Lula, lá em 2018, etc., quando a gente realizou aí uma série de atos em Curitiba, nossos mutirões e tudo mais, né? A gente está retomando com essa política de mutirões todos os domingos, em todos os locais onde o partido está sendo organizado, né? E em cima disso a gente está chamando também os atos, né? Vai ter esse primeiro ato no dia 27, como foi dito, em Brasília e em São Paulo. Vai ser um pontapé inicial para dar o tom justamente da mobilização, né? Em meio a essa pandemia e tudo mais, há setores da esquerda pequeno-burguesa que desejam aí fazer atos virtuais, hashtags no Twitter, etc., como forma de dita mobilização, né? Mas a gente sabe muito bem que a única forma de garantir os direitos democráticos de Lula é estando nas ruas, né? Então esse ato vai ser importante para dar o tom necessário aí para a campanha e para a mobilização que vai seguir logo depois, né? Depois desse ato, inclusive, que a gente está chamando os companheiros ir junto conosco, né, aqui do Sul, como eu disse, os militantes do pessoal estão se organizando e tudo mais para ir. A gente tem a mesma situação aí para os mutirões, que vão seguir aí no decorrer do final de semana, nos domingos, e também nas semanas seguintes, focando aí na campanha em defesa do ex-presidente Lula, que a gente reforça o chamado, sendo organizado principalmente pelos comitês de luta, né, o chamado aí para se organizar e lutar junto conosco em defesa do ex-presidente Lula, por Lula candidato, né, em 2022. Exato. E para destacar, nós também teremos atos internacionais. Os comitês de luta, eles são organizações que nós temos também em outros países. Nós temos comitês de luta até no Japão, na Austrália. E nesse sentido, os comitês de luta dos Estados Unidos estão também chamando aí atos contra a Lava Jato, pela liberdade política de Lula, né? Porque ele se livrou aí das masmorras do Moro em Curitiba, mas a questão dele não poder se candidatar, a maior liderança política do Brasil não poder se candidatar é uma prisão política. Então, nesse sentido, lá em Boston, nós vamos ter o ato amanhã, às 15h, e em Nova York também nós teremos uma manifestação
também pela liberdade política do Lula. Tem um videozinho do chamado dos atos nos Estados Unidos, se a produção puder liberar. Vejam só, esse é o chamado para o ato nos Estados Unidos, Nova York e Boston. E também, nesse sentido, o debate dos comitês de luta estão acontecendo agora. O pessoal pode, acabando aqui o reunião de pauta lá, acompanhar. E também, quem não acompanhar agora e tal, o debate está sendo gravado, então depois ele vai ser disponibilizado para o pessoal acompanhar, divulgar e tal. Então, fiquem tranquilos. E aí, enfim, todo esse esquenta aí dos comitês. Amanhã vamos estar aí nas ruas com os atos e essa campanha ela vai continuar. Então, isso daí de fato, vamos dizer, um lançamento, né, da campanha desses comitês. Na semana passada teve a conferência, foi discutido aí a criação de comitês em cidades que ainda não têm comitê. Então, sim, se já nós vemos que já tem comitês em vários lugares do mundo, agora com a tendência aí da mobilização, que inclusive chamada pelo próprio Lula. Ontem a gente passou aqui no reunião de pauta o Twitter do Lula chamando para as mobilizações, chamando o pessoal para conversar com a população, pegar o seu jornalzinho aí para conversar com a população. Porque, de fato, essa é a saída. A gente precisa ir conversar com os trabalhadores, a gente precisa... não precisa também nem muito explicar a questão do Lula, porque gente que está na rua, né, Nina, quantas vezes a gente já não viu o quão é bem recebido a questão do Lula? É assim, é só uma questão de... o PCO, os comitês de luta precisam chegar aos trabalhadores, mostrar que tem essa saída, porque, como muitas vezes eles ficam aí a reboque também da política da esquerda, que está a reboque política da direita, o pessoal, assim, às vezes nem se tocou, né? Às vezes nem sabe que dá para você se organizar e tal. Então, os comitês de luta é só ali apresentar, mostrar o panfleto e tal, e chamar para as convocações e ver que tem pessoas, sim, que querem se juntar a essa luta. E aí, também, nesse sentido, precisa aí chamar, pressionar a própria esquerda, né? Que deveria já estar aí toda ela nessa campanha, mas a gente vê que a partir aí dos interesses individuais de alguns setores, eles simplesmente deixam de lado uma questão fundamental para o trabalhador, que é a questão dos direitos políticos do Lula. Inclusive, não é nem que tem gente que quer fazer e tal, é difícil ter gente que não vai querer, né? Porque eu lembro assim, você faz atividade na rua, você vai levar uns panfletos, uns cartazes e tal, a galera não deixa você ir embora. Você, sei lá, se você vai fazer... tira um dia com um comitê, junto com o comitê, vai colar cartaz no bairro de alguém ou num bairro próximo e tal. Você não sai do lugar, você chega lá e as pessoas querem colar em todas as casas, você já está com a cola, então você vai lá e você cola, a galera chama. Quando você vê, você passou o dia todo e o pessoal não deixou você sair e ir embora, porque todo mundo quer ter o cartaz em casa, todo mundo quer pegar o panfleto. Então, assim, é um negócio... O Lula, de fato, é uma das pessoas mais populares que tem no país. Todo mundo conhece o Lula, todo mundo sabe quem é o Lula. E o Lula é uma pessoa que mobiliza muita gente, né? E é por isso, inclusive, que a gente faz essa campanha, né? Pela candidatura do Lula, pela mobilização que pode se formar em torno dele. Então, de fato, você chega, qualquer comitê que você decide, você vai em qualquer canto, fala, bora abrir um comitê de luta contra o golpe aí, vamos fazer umas atividades e tal, entrar em contato, pega os materiais, vamos distribuir. É a coisa mais simples que tem a se fazer, porque, primeiro de tudo, ninguém aguenta mais o Bolsonaro, para começar, está todo mundo de saco cheio, então, e também está todo mundo vendo que se o negócio está parado, se não tem gente fazendo,
a galera vai lá e toma a iniciativa. Isso aconteceu bastante com vários comitês, inclusive alguns que eu fiz parte e tal, que era o pessoal, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou aguentando mais, esse golpe está me deixando, tirando tudo que é direito, a gente precisa lutar pelos direitos políticos do Lula, então a galera se junta e vai fazer as atividades do comitê. O difícil é fazer a pessoa não ir para a atividade. Exato. Depois que levam para ela, né? Bem, eu já passo para o Arthur. Eu só queria acrescentar aqui no debate uma questão que nós vemos aí que dentro do próprio PT, né, a gente aqui do PCO denuncia a ala direita do PT. Agora nós vemos que estão querendo aí levantar uma chapa do Haddad junto com a empresária a dona do Magazine Luiza, a Luiza Trajano. Ela tem aparecido aí com a empresa dela, né? Ultimamente teve um destaque porque ela que apresentou aí um trainee destinado a só pessoas negras, fazendo aí a propaganda que teria que ter mais liderança de pessoas negras, algo que foi debatido em relação o coletivo João Cândido debate essas questões que para a gente trata-se de pura demagogia. Trata-se aí de fazer uma demagogia que vamos colocar na liderança alguns negros, quando que na totalidade a população negra está sendo aí atacada diretamente pela política dos golpistas, dos capitalistas. Mas aí você vê que essa demagogia ela dá frutos, né? Porque agora estão querendo aí colocar ela na chapa junto com o Haddad, que inclusive o Haddad em uma entrevista a uma rádio de Belo Horizonte, ele declarou aí que tem gente no PT que está interessada aí nessa chapa, né, o Haddad como candidato a presidente e essa empresária como vice. Então a gente vê aí que é mais uma tentativa do PT de apagar a importância de se lutar pela candidatura do Lula. É engraçado que eu vi um pessoal falando assim, não, mas o Haddad tem 47 milhões de votos. Não, esses votos eram do Lula. Era do pessoal que, nas últimas, assim, pensou, bem, eu vou votar no Haddad, né, porque não quero votar no Bolsonaro, mas eu queria votar no Lula, foi lá e votou no Haddad. Mas mesmo assim, com a candidatura do Haddad, a burguesia conseguiu aí manobrar a questão da fraude, manobrar a questão da Lava Jato, manter a fraude contra o Lula. E assim, pessoal, parece tudo bem, errar uma vez é humano, mas por que errar a segunda vez, né? Por que colocar aí novamente... Já não é um erro, é uma política a ser seguida. Por que colocar novamente essa questão de que, não, então vamos colocar aí essa empresária, uma mulher, fazer também a mesma demagogia no estilo do que a gente viu acontecer lá com o Biden, colocar uma mulher negra, fazer toda essa demagogia. Para que tudo isso se a gente tem um Lula que são garantido no mínimo aí os 47 milhões de votos e os outros votos do pessoal que falou assim, bom, se não tem Lula para votar, eu não vou votar em ninguém. Ou então, coisas que eu já ouvi fazendo atividade do partido, que a pessoa votou no Bolsonaro porque queria ter votado no Lula, mas não tinha o Lula, aí na confusão caiu na demagogia da extrema-direita, que a extrema-direita faz uma demagogia com o operariado, votou lá no Bolsonaro, mas queria votar no Lula. Então, assim, o pessoal... de fato, não é um erro. É uma política de capitulação diante da burguesia, diante do golpe. E é isso que a gente vê, né? Agora ganhando força com outros setores aí da própria burguesia. Porque a empresária aí da Magazine Luiza, ela pode ter sido pobre, fazer essas políticas de pura demagogia, pode ser mulher, negra, não sei o quê, mas ela é um setor da burguesia, é um setor aí que não está interessado em combater de fato os golpistas, que é a política que a gente precisa colocar em prática. Vamos passar para o Arthur? Vamos passar pro Arthur. Tá deixando aí o menininho sem lugar de voz. Bom, tudo bem. O programa já está chegando ao fim, eu gostaria de só fazer umas observações mais rápidas, né? Essa questão da popularidade eu acho importante. A gente, inclusive, viu nos mutirões de Florianópolis. Né? Teve nesse último domingo, né? E a gente viu que, por exemplo, levando a questão da palavra de ordem de fora Bolsonaro junto com a do Lula, a recepção foi muito positiva, né?
Inclusive porque tem uma campanha, né? A pessoa coloca, por exemplo, a região de Santa Catarina como uma região super bolsonarista e tudo mais, mas na prática se mostrou, na verdade, uma recepção extremamente positiva por parte do pessoal que estava lá. E eu acho que é interessante colocar isso porque, assim, a gente está fazendo esse ato, né? Está organizando junto com o Teodoro Livre, etc., esse ato dia 27, mas muitas atividades ainda virão para frente, né? A gente vai chamar ainda um ato em maio, etc., ou seja, a luta pelo Lula, pelos direitos democráticos do Lula e de sua candidatura ainda tem muita coisa para vir pela frente. Essas pressões aí por parte dos setores da esquerda pequeno-burguesa, né, da ala direita, do PT, etc., que pressionam aí para uma frente ampla, isso aí, na verdade, só resulta numa mais pura derrota para a esquerda. Né? A gente já viu na Câmara dos Deputados que resulta essa política de frente ampla. É importante colocar também que a única forma de fato, organizar e mobilizar a população é saindo na defesa do Lula. Né? Para garantir o Lula como candidato, a população é obrigada a se mobilizar. É obrigada a enfrentar a burguesia, é obrigada a enfrentar o golpe de Estado. Ou seja, é a melhor iniciativa possível, né, que a gente possa ter, inclusive para lutar contra o próprio governo Bolsonaro. Sem Lula nas eleições, a fraude é certa. Né? A manobra, etc., inclusive com um membro do Centrão fica muito mais facilitado. Com Lula nas eleições, isso aí já não seria possível. Né? Exato. Algum comentário, Nina? Senão eu quero chamar aqui, desejar um bom dia para o pessoal. Então, fique à vontade. Bem, eu vou aqui desejar um bom dia para o pessoal. Eu espero que tenha aí o superchat de desejando boas-vindas para a companheira Nina. Um apoio aí para dar força para a nossa companheira que está iniciando hoje aqui no Reunião de Pauta conosco. Então, bom dia para o Arthur Freitas, companheiro Peão está aqui, Eliseu França, Reflexão Sempre. Eu vi que a companheira Reflexão Sempre estava querendo saber como acessar o debate. Eu fiz um comentário com um link do Zoom. Você acessa pelo link, tem já no mesmo comentário coloquei a senha e o ID se você precisar para entrar na chamada. Mas também, se os companheiros que estão aqui acompanhando a reunião de pauta quiser assistir depois, o debate está sendo gravado e vai ser aí publicado nas nossas redes, aqui na CLTV. Então, fiquem tranquilos que, inclusive, hoje está acontecendo bastante coisa. Tem esse debate, tem o debate do Rui no DCM que está acontecendo agora. Vocês podem ir acompanhar daqui a pouquinho, que já está acabando a reunião de pauta. Então, e tem o debate do Rui de mais tarde também. Eu já ia comentar também. Deixa os bons dias, senão o pessoal também ficar confuso, está acontecendo muita coisa. Eliseu França, bom dia. Luiz Carlos está aqui também. Angela Angel. Quem mais? Companheira Deise. Angelina Dias. Olha, Nina, nós temos um super chique da Reflexão Sempre, uma carinha de feliz. Vou considerar que é para você. Quem mais? Ana Matos está aqui. Nicolás Martins. Rilo Catalucci, que eu já falei. Luciana Barros. Um superchat da companheira Cleide Guedes, muito obrigada. Bom dia para a Rita de Cássio, Walter dos Santos, Daniel Junto. Eu vou mais rápido porque a gente tem bastante gente aqui. Henrique Arias, Compa 29, Matheus História, companheiro da UD, Francisco Muniz. Quem mais? Tuizinho Tosi, Caio Rocha, Pedro Cardoso. Ó, o pessoal tá animado aqui. Davi Silva. É isso aí. E Reinaldo Fernandes. Maria do Carmo também. O chat aqui tá animado. E, bem, acho que a gente pode ir encerrando. Sim. Temos aí... como eu disse, o debate com o Rui acontecendo no DCM, tem também esse debate dos comitês. E hoje, para quem estava com saudade do Rui, essa semana ele ausentou aí nos dias, tanto do curso como da programação que ele faz parte, mas você vê que o Rui já está voltando com tudo. Iniciou aí o dia com esse debate no DCM e hoje à noite também, às 18 horas, ele fará outra análise na TV 247. E amanhã tem a análise política da semana, às 11h30. Toda aí a voltar normalmente com a programação do nosso companheiro Rui, que é importantíssimo para a gente manter aí, atualizados com a situação política. Bom, dá um tchau, muito obrigada para todo mundo aí que assistiu. Vou estar aqui todos os dias na tela de vocês para encher o saco e contar notícias super interessantes. Então, muito obrigada a todo mundo que já assistiu, que vai assistir. Obrigada
Isa e Arthur. Nós que agradecemos, Nina. Agradeço também, companheiro Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, desejo aí um bom final de dia para os companheiros. A gente se vê na próxima sexta-feira, né? E reunião de pauta já volta na próxima segunda-feira. Bom, quem estiver aí presente, a gente se vê no ato. Vou estar em São Paulo também, nesse dia 27, junto com os demais companheiros. E assim por diante. Tchau, tchau, companheiros. Tchau, Arthur. Tchau, companheiros. Muito obrigado. Continuem ligadinhos na COTV.